anterior. E parece que ele não ficou por lá por muito tempo, né? Logo voltou para a área ao redor do Mar da Galileia. No entanto, a descrição de Marcos desse itinerário de Jesus nessa passagem, ela tem confundido estudiosos ao longo dos séculos. Marcos diz que partindo da região de Tiro e Sidom, ele veio pela região de Decápolis para o Mar da Galileia, que nós vemos no versículo 31. E a partir dessa descrição, parece que Jesus deixou Tiro e foi para o norte de Sidom. E em seguida ele virou ali para o leste e ao sul, eventualmente, movendo-se em um enorme arco para a costa oriental do Mar da Galileia. Uma viagem de cerca de 120 milhas. Foi um caminho um pouco estranho, para te falar a verdade, que não era e não é utilizado, Marcos, no entanto, não dá uma razão para esse itinerário, esse caminho estranho que eles seguiram. E não diz, na verdade, nada sobre o que aconteceu, como Jesus e os seus discípulos viajaram por esse percurso incomum. Então devemos lembrar que Marcos está escrevendo aqui com um propósito específico para convencer os seus leitores gentios, provavelmente em Roma, que Jesus é o Filho de Deus. Por isso, ele não vê como mais útil relatar o que aconteceu sobre essa viagem, e os seus discípulos estavam de volta na região do Mar da Galileia. É importante nós entendermos o foco de Marcos, O foco de Marcos era convencer os gentios. Esse era o público de Marcos. E já que nesse contexto, Marcos diz no versículo 32, que então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse a sua mão sobre ele. Quando Marcos aqui nos diz que o homem tinha um problema de fala, ele usa uma palavra grega, que é a palavra mogílalos, o que significa que ele tinha uma grande dificuldade em falar. De modo que as pessoas não podiam discernir o que ele falava, o que ele estava dizendo. Deixe-me voltar para as possíveis razões pelo qual Marcos inclui esse episódio em seu evangelho. Jesus, ele curou pessoas de muitas doenças e deficiências diferentes, mas Marcos, apenas entre os escritores dos evangelhos, fornece um relato desta cura particular. Por que parecia tão importante, então, para Marcos somente relatar esse episódio? Eu acredito que justamente pela palavra grega traduzida como problema de fala, a palavra que eu citei aqui, mogílalos, é a grande chave para nós entendermos o porquê Marcos somente relatou essa cura aqui. Essa palavra, meus irmãos, ela é encontrada apenas 2 vezes em toda a Bíblia, aqui e em Isaías 35, onde aparece a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Quando nós voltamos para Isaías capítulo 35, observamos que nos capítulos anteriores, Isaías entregou oráculos da desgraça que Deus havia determinado ali, que Deus havia determinado para se pronunciar sobre o Israel, e os seus vizinhos. E ele disse aos israelitas que o juízo de Deus iria fazer eles passarem por um período de desolação muito grave. Para termos uma noção da gravidade do julgamento, quando lemos nos versículos 8 a 10, que diz o seguinte: portanto, Yahvé terá um dia de vingança, um ano de retribuições pela causa de Sião. E os ribeiros de Edom se transformarão em piche, o seu solo em enxofre, e a sua terra ficará como betume ardente. Não se apagará nem de noite nem de dia. Sua fumaça
subirá para sempre, ficará em ruína através das gerações, ninguém passará por elas pelos séculos dos séculos. Notem, quem seria o dono destas terras? Isaías diz, seguindo ali no versículo 11 e até o versículo 15 do capítulo 34. Mas os pelicanos e os animais selvagens a tomarão, as corujas e os corvos viverão ali. E ele estenderá sobre Edom o caos como uma linha de medir e a destruição como um fio de prumo. Ali não haverá pessoas ilustres para formar um reino, e todos os seus príncipes serão como nada. Espinhos crescerão em seus palácios, urtigas e cargos nas suas fortalezas, e será uma morada de chacais, um lugar de pastagem para avestruzes. E os animais do deserto se encontrarão com as hienas. Bodes selvagens clamarão um ao outro, e a Lilith, criatura noturna, pousará ali e encontrarão descanso e refúgio. E o versículo 15, nela a coruja fará ninho, chocará os seus ovos e cuidará dos seus filhotes à sombra de suas asas. E os falcões, da mesma maneira, se ajuntarão ali, cada um com o seu par. Você consegue imaginar aqui esse acontecimento? Esta é uma descrição, meus amados, do juízo divino sobre a terra. E esta é uma situação crescente do julgamento que se prolonga por vários capítulos, como Deus estabelece a destruição que Ele mesmo preparou para outros lugares. Mas quando Deus ele dá um aviso do julgamento para o seu povo, ele quase sempre também dá uma palavra de esperança futura. Isso porque Deus nunca abandona o seu remanescente. O profeta escreve no capítulo 35, no versículo 1 e 2, o seguinte: o deserto e a terra ressequida se rejubilarão, o ermo se enchará de felicidade e florescerá como a tulipa. Cubra-se as flores, sim, rejubeleça com grande alegria e exulte. A glória do Líbano lhe será transferida, bem como o resplendor do Carmelo e de Sharon. Eles verão a glória de Yahvé, o Senhor, e o esplendor do nosso Deus. Você consegue ver o contraste? Isaías se move da desolação para a excelência da manifestação do Senhor que traz a salvação. Ele diz nos versos 2 e 3: Ei, pois as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações perturbados, sedes fortes, não temais. Eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para salvá-los. Este texto é de um princípio que repete algumas vezes também no Velho Testamento. Aqui vemos a salvação que vem dos judeus, porque Deus está trabalhando através de dura serviço para trazer a sua redenção para pessoas de todas as tribos e nações. E é exatamente o que nós estudamos no sermão passado, meus queridos, na pregação passada, sobre o significado dos cachorrinhos que comeram as migalhas da mesa dos filhos, significando que os judeus receberam primeiro e Jesus veio primeiramente para eles, e os cachorrinhos comendo depois as migalhas, representando a extensão que viria depois pelos apóstolos aos gentios. Primeiro aos judeus e depois para os gentios. E nos versículos 5 e 6 nós vemos o clímax, onde se enquadra com o texto aqui de Marcos. Isaías diz o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão.
Então o coxo saltará como servo, e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto, e muitos riachos da estepe. A terra seca se transformará em brejo, e a terra árida em mananciais de água, onde repousavam os chacais. Surgirá um campo de juncos e de papiros. Ali haverá uma estrada, um caminho que será conhecido pelo caminho da santidade. Aqui nessa passagem, meus queridos, do clímax, quando Isaías se alegra de que a língua dos mudos deve cantar, encontramos um outro aspecto do termo mogílalos. Séculos antes de Jesus nascer em Belém, Deus deu essa mensagem de esperança para o seu povo, olhando além da destruição e da desolação para a era messiânica, apontando para Cristo, quando o reino de Deus se romperia e o Messias viria. Ele prometeu que o Messias iria vir, e ele veio. Que ele iria dar vista aos cegos e audição aos surdos. E ele iria soltar a língua dos mudos. Certamente, meus queridos, Marcos tinha essa promessa maravilhosa que foi profetizada por Isaías em mente, quando ele escreveu essa narrativa do encontro de Jesus com esse homem surdo e mudo. Essa cura poderosa do Senhor Jesus, que está ligada com essa profecia messiânica de Isaías. E Marcos continua aqui no versículo 33, com mais detalhes dessa cura, dizendo, no versículo 33, Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos na orelha dele. Em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Lembre-se, este homem, como a mulher sírio-fenícia, não eram judeus, né? E ele era da região ali de Decápolis, né? Como eu já falei, uma região pagã, uma área dominada pelos gentios, aqueles quem os líderes religiosos judeus consideravam impuros. No entanto, a primeira coisa que Jesus fez aqui foi levá-lo para longe da multidão e fez o quê? Tocou nele. Primeiro, ele tocou seus dedos nos ouvidos do homem. Então ele cuspiu, provavelmente em suas próprias mãos, e depois ele limpou a saliva na língua daquele homem. Aqui parece até um ato meio nojento, né, para os nossos dias, mas isso, meus queridos, tem um significado naquele contexto. Apesar de, se nós olharmos, a saliva, ela era classificada como uma emissão de imundícia, né, pelas leis de purificação dos judeus. No entanto, havia uma tradição no mundo antigo de que as pessoas que eram dotadas de poderes, né, que curavam, elas usavam a saliva para fazer as curas. Né? Então esse é o detalhe importante, né? Que Jesus certamente não precisava usar a saliva para curar esse homem, né? Para curar pessoas. No caso, foi a forma que ele usou para se comunicar com aquele homem, justamente porque eles acreditavam nisso, que as pessoas que eram dotadas de poder usavam a saliva para curar. Então, provavelmente o significado disso era a forma que Jesus fez para se comunicar com esse homem. E um detalhe importante aqui, Jesus realizou esse milagre longe dos holofotes. Algo importante para aprender com o sempre humilde Senhor Jesus. E vemos que ele tira o homem do palco, ao contrário dos curandeiros modernos que puxam os doentes para o palco e exibem supostos milagres. Eles, né, nós vemos, é muito comum, né, muitos fazem até anúncios, noites dos milagres, né, a noite do milagre. Não obstante, além de fazerem grande publicidade, eles ainda prometem a cura, que vai acontecer. Venha receber a cura. Venha receber o seu
milagre, venha receber a sua bênção. É o que a gente mais escuta lá fora hoje em dia, irmãos. São esses anúncios. Alguns vão até mais longe. Hoje você não pode sair daqui sem a sua bênção. Eu não posso. Eu não admito. Eu vi um pastor esse tempo atrás falando: eu não admito sair daqui sem a minha bênção. Eles impõem para Deus. Não admito. Estou falando com Deus. Eu não admito, Deus, sair daqui sem a minha bênção. E assim eles distorcem o que eles deveriam pregar. Eles ainda prometem o que Deus não prometeu. Eles deveriam, na verdade, meus irmãos, pregar o que a Bíblia ensina. E ao invés de dizerem que você não pode sair do culto sem a sua bênção, eles deveriam sair dizendo: hoje você não pode sair do culto sem mudar a sua vida. Hoje você não pode sair do culto sem um compromisso maior com Deus e com o seu Evangelho. Exatamente o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos chama a se fazer a todo tempo. Efésios 4:24, revesti-vos do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e em santidade. Olha aqui, vocês já pararam para pensar nisso? O porquê que nós devemos nos revestir do novo homem? Porque nós somos criados para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade. Fomos nascidos para isso. Olha o que o texto está dizendo. Fomos criados para isso. Criados para sermos semelhança do Deus Santo e do Deus Justo. É isso o que o Evangelho ensina, irmãos. Para isso que nós somos chamados e fomos criados. E para fazermos isso, meus irmãos, com extrema reverência, sabendo quem Ele é. Porque o texto aqui diz que somos criados para ser semelhanças de Deus, em duas coisas, Duas coisas, em justiça e em santidade. Isso porque Deus ele é justo e é santo, e nós também devemos ser igual a Ele. E essa é a forma, meus irmãos, que nós devemos imitá-lo, reconhecendo quem Ele é, santo e justo. E reconhecendo quem nós somos, fracos. Quando reconhecemos isso, meus irmãos, buscaremos imitá-lo com extrema humildade, com extrema reverência. Exatamente o contrário do que falsamente muitos prometem o que Deus não prometeu, que fazem com presunção, arrogância, ao ponto de determinar as coisas ao santo e soberano Deus, que faz tudo, absolutamente tudo, conforme o beneplácito de sua vontade. Por isso que é importante ler a Bíblia, irmãos. Eu sempre enfatizo isso. Porque quando adotamos a mesma atitude de Paulo, que diz: quem és tu, homem, para discutir com Deus? Pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Romanos 9. Muito podemos aprender, irmãos, com a Bíblia. Não somente o Romanos 9, como eu acabei de citar, a Bíblia toda reconhece a soberania de Deus em tudo o que Ele faz. Tem um texto, meus irmãos, que resume muito bem o que eu estou dizendo aqui. Que texto lindo, Texto maravilhoso. Arthur Pink, ele costumava ler o mesmo texto 50 vezes. Era uma forma que ele usava para refletir no texto com extremo zelo. E esse texto aqui, irmãos, nós deveríamos ler ele todos os dias para dizer: Tu és soberano, Senhor. Somente para isso. Se possível, nós deveríamos, como o Arthur Pink, ler esse texto 50 vezes, só para nós repetirmos 50 vezes que Deus é soberano. Romanos 11, 33, 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois
quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe fosse recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se nós, meus irmãos, entendermos esse texto de verdade, duas coisas importantes acontecem. Primeiro, que você vai mudar totalmente a sua reverência com Deus. Totalmente. E segundo, se você entendeu esse texto corretamente, você nunca, jamais vai cair na lábia de falsos curandeiros, falsos mestres que fazem falsas promessas para satisfazer o ego das pessoas e enriquecerem à custa do Evangelho. Eu lembro na pandemia passada, o pastor Paulo Júnior ele foi muito criticado, porque ele disse, todo mundo em casa, de quarentena, e aí ele começou a perguntar, online, falando, onde estão os curandeiros gospel? E ele foi muito criticado por falar essas coisas. Eu, particularmente, irmãos, não tenho problema nenhum com esse questionamento do Paulo Júnior. Não é isso que eles oferecem. É exatamente isso que eles oferecem. Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Se eu disser para os irmãos, venha para o culto de adoração aqui na nossa igreja, e o foco do nosso culto é adorar a Deus e focar no ensino da palavra do próprio Deus. Esse é o culto de adoração. O que vocês vão esperar do culto de adoração? Um culto de adoração de uma forma bíblica. Você vai alegremente, eu espero, alegremente, ir para o culto esperando ser edificado ou confrontado pelo ensino da palavra de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, você vai para um culto bíblico e você espera receber Bíblia. É isso que nós esperamos de um culto bíblico. Bíblia. E da mesma forma, quando uma pessoa fala, venha receber a bênção, é uma promessa. É uma promessa que eles estão fazendo. Você vai lá esperando receber a bênção. Ou quando eles dizem, venha ao culto dos milagres para receber o milagre. Quando eles prometem isso, eles estão dizendo, ali tem milagres. Primeira coisa, as coisas não acontecem quando o homem quer, mas quando Deus quer. Por isso, não podemos marcar hora ou determinar quando essas coisas devem acontecer. Segundo Paulo Júnior, está correto. Ele estava correto em questionar, aonde estão aí, esses curandeiros de plantão, onde que eles estão, Eu acho que ele fez certo. E realmente, meus irmãos, se fosse assim mesmo, onde estavam os curandeiros de plantão na pandemia? Onde que eles estavam? Por que então que eles não fizeram as suas campanhas nos hospitais? Sabe por que eles não fizeram as campanhas nos hospitais? Resposta muito simples, irmãos, e muito objetiva. Porque lá eles não vão lucrar. Lá eles não vão lucrar. E Timóteo capítulo 6 nos responde, Paulo nos responde, o porquê. Porque são homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O Evangelho não é fonte de lucro, irmãos. Nunca foi e nunca vai ser. E é importante entendermos uma coisa. Jesus tinha autoridade para curar. Ele tinha. Deus tem autoridade para curar, decretar, fazer, desfazer, porque Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. E nós não somos. Nós não fazemos. Nós dependemos dEle. Nós podemos clamar. E se for a vontade dEle, aí sim vai acontecer. Notem os versículos 34 e 35, que Jesus sim, o Deus encarnado, o maravilhoso Senhor Jesus, tinha essa autoridade. Ele sim tinha. Versículo 34 aqui vemos. Depois levantando os olhos para o céu, como um profundo suspiro ordenou, Efatá, que quer dizer, abra-te. E imediatamente os ouvidos do homem se abriram. Sua língua desprendeu-se e ele começou a lhe falar. Quando Marcos diz que Jesus suspirou aqui, olha que coisa maravilhosa. O texto diz,
um profundo suspiro. Ele quer dizer que ele gemeu internamente, o que indica que ele, juntamente com o Pai, tiveram prazer em curar esse homem. Olha que coisa maravilhosa isso, irmãos. Que coisa linda. Deus não só curou, mas ele teve um grande prazer em curar esse homem. E ele então falou uma palavra aramaica que Marcos traduz para os seus leitores de língua grega: abra-te, seja aberto. O comando de Jesus. Esses ouvidos que não ouviam nenhum som por muitos anos, ou talvez nunca tinham ouvido. Aquela língua que tinha sido travada, que não deixava aquele homem falar claramente, foi liberada, foi desprendida. E ele pôde ouvir e pôde também falar. E Marcos nos relata que imediatamente, depois que Jesus tocou-lhe a língua e ordenou, o homem pôde falar e ouvir. Em um sentido muito real, irmãos, isto é o que acontece com cada cristão. Antes do Espírito Santo, que o Espírito Santo abra os nossos corações para as coisas de Deus, somos também como surdos à palavra de Deus, como esse pobre homem era surdo para todo tipo de comunicação verbal. Até o Espírito Santo purificar os nossos corações e regenerar as nossas almas, nossas línguas praticavam o engano. E finalmente, Jesus ordenou-lhes, mais uma vez, que ninguém dissesse. Mas quanto mais ele ordenava isso, e a gente já viu aqui diversas vezes, Jesus sempre fazia um milagre e falava para não falar. E quanto mais, aqui o texto diz, mais ele ordenava para eles não falar, mais amplamente eles proclamavam os feitos do nosso maravilhoso Senhor Jesus. E maravilhavam-se, dizendo, ele faz tudo de forma esplêndida. Olha que coisa. Imagina nós olhando, estando lá vendo e dizendo essas mesmas coisas. Ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto os surdos ouvirem como os mudos falarem. Jesus, como sempre fazia, ordenava aos homens para não falar sobre o milagre, mas eles simplesmente não podiam ficar quietos, pois ficavam totalmente atônitos e não conseguiam parar de falar o que eles presenciaram. Aqui vemos que as pessoas também fizeram uma avaliação bem interessante sobre Jesus e as suas obras. Ele tem feito bem todas as coisas. E aqui um ponto que eu destaco, irmãos. Jesus nunca faz nada ruim. Jesus nunca fez nada mal. Quando voltou o seu rosto para Jerusalém e determinou que a obediência à vontade do Pai fosse a sua comida, ele fez o bem. Não houve nenhuma falha, não houve nenhuma mácula em toda a sua obra. O próprio Deus, o próprio Pai concordou com as pessoas quando ele falou do céu: este é o meu filho amado, em quem me compraz. O próprio Deus estava dizendo ali, o Deus Pai falando para o Deus Filho, ele faz tudo bem, tudo que ele faz é bom. Deus estava falando, ele é perfeito, ele é o Deus encarnado. E o mesmo Deus que curou esse homem na costa do mar da Galileia, foi o mesmo Deus que criou os céus e a terra, e que quando terminou toda a sua obra, viu que tudo foi bom. O que ele fez na criação saiu bem. E esse mesmo Deus que nos redime, quando Cristo realizou sua obra redentora, salvou as nossas almas, ele fez bem. E em todas as suas relações, ele fez e continua fazendo todas as coisas bem. Todas as coisas. Esses gentios notaram isso ao respeito do Senhor Jesus. Tudo o que ele faz é bom. Tudo o que ele faz bem, porque ele é o Deus encarnado. Aquele que cria, aquele que redime, aquele que abre o ouvido dos surdos e solta a língua dos mudos. Ele faz todas as coisas bem. Existe um hino, meus irmãos, que inclusive nós cantamos esse hino, foi o último hino que nós cantamos, Sou Feliz com Jesus.
Esse hino foi escrito por Horatio Spafford. Eu acredito que muitos de nós, conhecemos ele, inclusive ouvimos ele em português hoje. Em português ele Sou Feliz com Jesus. No inglês, ele já vai mais na linha do que nós vemos hoje aqui. No inglês ele não fala Sou Feliz com Jesus, ele fala It's well with my soul. Está bem com a minha alma. Então segue bem nessa linha de que tudo com Jesus está bem. Eu vou usar esse exemplo justamente para se enquadrar com um texto aqui. Eu queria explicar um pouquinho o que aconteceu quando Horácio fez esse hino. Quem ouve as maravilhas, as maravilhosas aqui palavras citadas por ele, muitas vezes não conhecem a história desse hino. Esse lindo hino de conforto foi escrito, na verdade, num momento extremamente difícil de Horácio, que viveu de 1829 a 1888. Esse homem, meus irmãos, ele compôs Sou Feliz com Jesus, ou Tudo Está Bem com Jesus, no momento mais terrível da vida dele. E eu confesso que, para mim, o que aconteceu com esse homem, para mim, é a coisa mais terrível que pode acontecer para qualquer ser humano na face da terra. Não tem nada mais terrível que possa acontecer a uma pessoa. Que foi exatamente o que aconteceu a esse homem. Esse homem, ele não perdeu apenas os negócios dele, ele não perdeu um filho e perdeu as filhas também. Em 1870, proporcionou ali 2 grandes traumas na vida de Spafford. O primeiro foi o grande incêndio de Chicago em 1871, que arruinou financeiramente grande parte dos negócios dele. Ele era um homem muito rico. Pouco depois, uma colisão com um navio. A esposa dele estava, a Ana, com as suas filhas, e ele recebeu um bilhete dela dizendo: estou salva, mas sozinha. E aquela foi a maior dor da vida desse homem. Várias semanas mais tarde, o próprio Horácio, ele passou perto do lugar onde as filhas haviam morrido. Ele pegou um outro barco e foi atrás da mulher dele, aqui na Inglaterra, dos Estados Unidos aqui para a Inglaterra. E ali, quando ele estava no barco, passando, ele passou pelo mesmo lugar onde o barco que a esposa e as filhas estavam, onde naufragou ali e as filhas dele morreu. E aquele momento que ele estava no lugar, ele foi para a sua cabine e começou a escrever. Se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Em inglês seria, que tudo está bem com Jesus. A tradução, no inglês, não é eu sou feliz, mas a minha alma vai bem. Agora pensa, meus queridos irmãos, como pode você perder os negócios, perder filhas, ele tinha perdido um filho também, inclusive, e perdeu depois as 4 filhas. As 4 filhas. E passando naquele lugar onde elas morreram, onde as filhas dele morreram, você escreve: a minha alma vai bem. Como? Como que é possível, irmãos? Como que é possível, nesse momento, esse homem escrever isso? Só existe uma forma, irmão. Uma só. Uma única forma de alguém conseguir ficar bem em uma situação terrível como essas. Com Jesus. Com o Senhor Jesus. Com o nosso maravilhoso Senhor. Somente com Ele que faz tudo bem. Somente com Ele. Meus queridos irmãos, quando nós temos essa confiança naquele que tudo faz bem, nós conseguimos ficar bem em qualquer situação. Vamos orar. Maravilhoso Senhor Jesus, que faz todas as coisas bem feitas, Senhor. Tudo o que Tu faz, Senhor, é bom e agradável, porque Tu és perfeito, porque é Deus soberano, Senhor. Ó Pai, nós somos fracos muitas vezes, Pai. Temos pouca fé, Senhor. E a nossa única oração, Senhor, nessa tarde, Pai, é por humildade, Pai. É por fé. Fé como o de Horácio, Senhor, que pôde entender que o Senhor faz tudo bem.
que mesmo passando por uma tempestade, uma tragédia tão grande, ele pôde se alegrar no Senhor, entender que com o Senhor tudo está bem. Que nós possamos também, Senhor, ter essa perspectiva, Senhor, entendendo, Senhor, o que os gentios ali naquela terra de Decápolis, Senhor, também entenderam. E falaram com voz alta: o Senhor que faz tudo bem. Que nós possamos sempre lembrar, Senhor, dessa passagem, Senhor, que esse é o nosso grandioso Deus, que tudo, absolutamente tudo, faz bem. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós louvamos o seu bendito e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder